Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra atualíssima que Jesus já havia previsto para esse tempo. E depois eu quero contar aqui uma experiência que eu tive por esses dias e essa experiência foi um dos fatores que contribuíram para que eu falasse desses dois assuntos aqui no vídeo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que algo que é muito atual, ou seja, atualíssimo, o que temos presenciado é a ansiedade, irmãs. Alguém me pergunta assim, irmã Raquel, o que é ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o futuro. A ansiedade é você querer que algo que está para acontecer daqui mais algum tempo aconteça logo naquele tempo. E algo que eu vejo de muita significância é que Jesus, ele já prevendo isso, ele vai deixar registrado aqui em Mateus, no capítulo de número 6. Eu quero ler aqui essa palavra juntamente com todos vocês. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, olha o que ele fala, irmãs. Olha o que ele fala. Olha o que ele diz. Eu quero ler, 6:25, que vai dizer: Por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? O corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntem em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual dentre vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou seja, 1 centímetro, à sua estatura? E ele ainda vai dizer aqui: e quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, mais uma vez ele fala, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Irmãs, a ansiedade, assim como a depressão e tantos outros transtornos, tem aumentado muito ao longo dos anos e é algo, amada igreja, que é presente em todos os segmentos da sociedade. É algo assim que tem se alastrado, que eu tenho observado. A ansiedade faz pessoas comerem além da conta. A ansiedade faz com que a pessoa ela fique nervosa. A ansiedade traz uma inquietação. A velocidade das informações
eu creio que seja um dos fatores para o aumento da ansiedade. E algo que me preocupa, e eu fico observando, é que nós não estamos mais parando para observar as coisas simples da vida, né? Simples da vida. E Jesus aqui, ele vai falar, olha para as aves do céu, para um pouco, observa, veja. Ele a todos os instantes, ele vai ressaltar para olharmos para o nosso cotidiano. Irmãs e irmãos, é tanta correria desenfreada. E muitas das vezes é necessário nós pararmos um pouco para observar esses simples, que para mim não é simples, detalhes da vida, amada igreja, né? Então ele diz aqui, olhar para as aves do céu, não semeiam, não cegam, olhar, ficar olhando, contemplar. E ele diz, ele ainda fala aqui, ó, olhai os lírios do campo, observar, parar um pouco, observar. E corre para cá, e corre para lá, e corre. Para de... não para observar realmente o funcionamento da vida, que são esses detalhes. E é uma busca sempre por mais, uma busca sempre pelo que está à frente. Irmãs, eu quero contar aqui 2 fatos que eu observei. Eu estava assistindo uma live de uma pessoa que eu conheço. Isso há alguns meses, isso tem uns 3 meses atrás. Eu estava assistindo uma live de uma pessoa que eu conheço, próxima, e a pessoa disse assim, hoje não tem mais tempo, hoje é só correria. E hoje até o WhatsApp, olha só, irmãs, hoje até o WhatsApp, não dá mais para ouvir o WhatsApp em velocidade normal, você tem que acelerar, coloca no 1,5, 2. Aí eu ouvi, né? E eu ainda pensei assim, Jesus, o que está acontecendo? Ou eu que sou lenta demais, porque, irmãs, vivemos em um mundo tão apressado que algumas pessoas aqui já do canal, acho que, né, já reclamaram que eu falo muito devagar. Irmã Raquel, amada igreja. Pessoas aqui do canal falaram, irmã, acelera um pouco mais. Irmãs, olha só. A aceleração, irmãs, para onde que está nos levando essa aceleração? Eu me lembro que uma irmã falou, irmã, você enrola muito, você fala muito devagar, não dá para adiantar logo o assunto. E ali uma outra pessoa, né, também falou, né, e algumas outras pessoas lá ficaram rebatendo lá, falando, enfim. E ali, né, e quando foi, eu estava em um culto no lar esses dias, e no culto no lar aconteceu o seguinte, eu não tinha levado o meu telefone. O telefone que eu uso é esse que eu gravo os vídeos, né? E é um telefone assim que eu utilizo para o canal, para, enfim, né? Fazer muitas coisas nele. E de vez em quando, amada igreja, eu não saio com o celular, sobretudo assuntos da igreja. E nesse dia específico, eu estava em um culto no lar. Eu não tinha levado o celular, né? Algumas vezes eu levo, outras não. A maioria das vezes eu não carrego muito. E ali a pessoa, íamos louvar e ali não tinha um louvor, estávamos louvando, uma pessoa pediu um louvor e uma segunda pessoa tem aqui no meu celular. Quando a pessoa, amada igreja, foi colocar lá o
o louvor lá no celular, né, que era aqui nessa plataforma maravilhosa, a pessoa, irmãs, quando foi botar o louvor estava acelerado. Irmã Raquel, o louvor, irmãs, estava acelerado. Aí eu observei o início do louvor acelerado, né, os instrumentos já lá na frente, a pessoa louvando já lá na frente. Aí todos, né, aí a pessoa pediu desculpas, né, irmã, são pessoas diferentes, viu, amada igreja, que eu reparei. São pessoas diferentes, né, nenhuma conhecia a outra dessa experiência anterior. E ali a pessoa se desculpou, tá muito acelerado. Eu observei que estava acelerado, mas eu fiquei quieta, né, a pessoa se desculpou, irmãos, o louvor aqui tá meio acelerado, deixa eu colocar aqui na configuração normal, porque tá acelerado, porque eu só ouço as coisas assim aceleradas. Aí eu fiquei pensando, será isso? Será isso algo que já tem acontecido? Porque já é a segunda pessoa que eu encontro que acelera as coisas, porque já, né? Já quer que aconteça logo o fim da música, do louvor, irmãs. Então, ou é a coincidência, é algo que tem atingido várias outras pessoas. Irmãs, a indústria farmacológica de ansiolíticos tem faturado milhões por conta da ansiedade. E eu não tenho dúvidas, irmãs, que tudo isso também vem da síndrome do pensamento acelerado, que acelera. E eu não tenho dúvidas ainda, mais ainda, que o inimigo tá por detrás de tudo isso, manipulando. Você vê que existem aplicativos que é só vídeos e vídeos curtos. Aí você vai passando tantos vídeos. Aí como que fica o teu cérebro que não consegue processar direito aquelas informações? Quanto mais instantâneo, melhor. Mas no reino de Deus não é assim não, irmãs. No reino de Deus não é assim não. Irmã Raquel, eu tô passando por esse momento de ansiedade. Eu não sei o que eu faço. Inclusive eu tô fazendo tratamento. Tô tomando medicação. O que você me indica? Primeira coisa, irmãs, eu indico parar, sentar, observar, falar com Deus, pedir ao Senhor onde é que está o foco, de onde que está vindo isso. Porque, irmãs, Jesus é que ele vai falar, olhai para as aves do céu, olhai os lírios do campo, observar, irmãs, as coisas simples da vida que nós estamos perdendo. Perdendo isso. Como se a vida fosse corrida. Não, amada igreja. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, aqui o texto, ele vai falar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino. Então, a primeira coisa, irmãs, é orar, colocar diante de Deus. Tem uma palavra aqui em Filipenses que eu estou me lembrando, Filipenses no capítulo de número 4, onde ele vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma. Capítulo 4, versículo 6, encontrei. Não estejais inquietos por coisa alguma, tudo. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Então coloque tudo diante de Deus, relacionamentos mal resolvidos,
coisas que você deseja, que você quer comprar, que você quer adquirir, a falta de dinheiro, um ministério que você não consegue discernir, qual é a chamada de Deus para a sua vida. Tudo você pode colocar diante de Deus, os traumas, as frustrações, as rejeições, as mágoas, a falta de perdão que você não consegue perdoar. Enfim, tudo que você for fazer, coloca diante de Deus. Isso diminui, muitas das vezes, a ansiedade. Por que, irmã, que é o que você fala da oração? Irmãs, a oração, ela tem muitos benefícios. Tem vários benefícios. Eu tenho um livro sobre isso, sobre oração. Vou deixar o link aqui embaixo. A oração, ela tem muitos benefícios, vários benefícios, mas um benefício ali que ele é de suma importância é o benefício, amada igreja, de terapêutico. Porque quando você se coloca e coloca tudo que está te causando desconforto, tristeza, desânimo diante de Deus, o que acontece? No cérebro ocorre o bem-estar, ocorre a liberação de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar. Então, ela tem efeito terapêutico por quê? Porque além de você colocar diante de Deus tudo aquilo que está te causando dor, sofrimento, automaticamente no teu cérebro vai ocorrer a liberação de substâncias, neurotransmissores, né? Serotonina, responsável pelo bem-estar. Quando você termina de orar, a situação ao redor pode não ter mudado, como acontece, sempre acontece, porque tem orações que são respondidas instantaneamente, outras não. Demora alguns dias, algumas semanas, meses e até anos. Mas quando você termina de orar, amada igreja, as coisas ao teu redor podem não ter mudado, mas a tua perspectiva mental, espiritual e da sua alma já é outra. Então aquela fadiga, aquela tensão, aquele tensionamento, irmãs, causa até estresse, tensão nos músculos. Pelo fato de você ter aliviado, ter orado, aquilo já vai embora. Irmã Raquel, Uma pessoa tensionada, uma pessoa preocupada, uma pessoa com raiva, uma pessoa com chateação, uma pessoa com preocupação, com ansiedade, irmãs, baixa a vibração. E aí eu já entro aqui, né, no outro lado, aqui vibração, a vibração espiritual, a vibração energética. E ali você abre portas, né? Então, irmãs, eu reparei isso, nesse aceleramento, né? De uns anos para cá eu não consigo mais fazer as coisas rápida. Algumas eu faço rápida, né? Mas outros, né? E propositalmente, eu sou assim, eu não sei como é que você é. Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Tem pessoas que, né? Velocidade é muito bom na vida, algumas vezes ela é muito boa e é benéfica, mas aqui está a receita: não andeis ansiosos, cuidadosos. O que está te causando preocupação? Coloca aqui embaixo nos comentários. E a outra experiência que eu gostaria de falar sobre esse culto no lar, e o culto no lar é algo muito importante, viu, amada igreja? Sobretudo quando você observa a história da igreja primitiva, os cultos, eles eram muito frequentes no lar. E quando eu falo isso, eu me lembro daquela passagem
da, da perseguição da igreja ali em Atos, onde Pedro e Tiago estavam presos, né? E Tiago, a autoridade lá matou a espada a Tiago. E ali, irmãs, deixa eu encontrar esse texto aqui. A Bíblia diz que a igreja estava orando incessantemente, Atos 12. Se eu não me engano, é Atos 12. Essa passagem, eu estou abrindo aqui, irmãs. Atos 12. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, e tendo mandar prender Pedro. E vocês conhecem a história, porque Pedro estava guardado na prisão. E ali, irmãs, eu quero me ater aqui num detalhe onde a igreja estava orando. E a casa que a igreja estava orando, deixa eu ver se aqui dá maiores detalhes no texto. A casa onde a igreja estava orando, talvez você saiba, mas a casa era a casa de João Marcos. Alguns estudiosos vão dizer que a igreja estava orando na casa, tinha uma casa, mas não deu detalhes, mas alguns comentaristas vão dizer que era a casa de João Marcos, inclusive era uma casa até com 2 andares, a igreja estava ali. E quando Deus enviou o anjo, aleluia, porque a igreja estava orando, Deus enviou o anjo e solta Pedro, ele vai, a Bíblia vai dizer que uma moça, uma mulher chamada Rod, pensa até que é o anjo de Pedro, depois ela vai lá e abre a porta. Então os cultos nos lares, as orações nos lares é algo que é muito benéfico, é uma oportunidade para a salvação de vida. E aconteceu um fato curioso comigo nesse culto no lar, onde ali, irmãs, eu senti um peso muito grande. Já tinha algumas semanas que eu não havia conseguido ir lá. E eu senti um peso, irmãs, muito grande, irmã Raquel, muito grande. E ali alguns dias antes eu fiz jejum, né? Eu fiz um jejum. Eu fiz 2 dias, não fiz muitos dias. Eu senti somente de fazer 2 dias. Então ali eu fiz 2 dias, e nesses 2 dias, o terceiro já era o culto no lar. E lá nesse culto no lar, irmãs, no dia, horas antes, eu senti um peso muito grande, e isso é característico de algo importante que vai acontecer, você sente no mundo espiritual. Por isso que quando você sentir uma inclinação, uma direção de Deus para jejuar, obedeça, jejue. Ou então quando você sentir um desejo muito forte de orar, você ore. Largue tudo, pare tudo que esteja fazendo e ore. Porque no mundo espiritual já está acontecendo situações. E muitas das vezes, na nossa limitação, nós não sabemos. Porém, irmãs, eu fiz esse jejum e no dia do culto no lar eu senti assim, um cansaço, uma fadiga extra que eu não havia sentido das vezes anteriores. Mas eu fui para o culto no lar, né, devido ao nosso compromisso com Deus. E naquele culto no lar aconteceram coisas muito importantes que eu vou relatar aqui agora. Primeiro,
das vezes anteriores era um grupo de pessoas. E dessa vez, irmãs, tinham mais pessoas. Inclusive, uma pessoa não crente, não cristã. E algo que a consagração nos traz, eu quero aqui recomendar, indicar e sugerir para você, o jejum, a consagração nos dá sensibilidade no espírito, qual é a realidade do lugar e uma percepção maior. Eu me lembro que eu havia preparado uma palavra para compartilhar essa palavra. E no transcorrer do culto, eu fui direcionada pelo Espírito Santo de Deus a não compartilhar aquela palavra que eu havia preparado, que eu achava que era para aquela ocasião. E ali, irmãs, no texto um pouco anterior, se dava a chamada dos discípulos, a chamada e a vocação dos discípulos. E ali eu abri a Bíblia no texto, né? E Deus falou, não é esse texto que você quer não, Raquel, é esse daqui. Eu com a Bíblia aberta, momentos antes, e eu não havia preparado aquela palavra. Mas, Senhor, eu não preparei essa palavra, eu vou falar o quê? Não, Raquel, fala essa palavra, que o restante das coisas eu vou te dando conforme tu vai falando. Tem isso, irmã Raquel, tem, amada igreja. Deus tem me usado muito assim, né? Na revelação, na hora. E ali eu comecei a falar sobre os discípulos, sobre a vocação, que Jesus estava andando no Mar da Galileia. Ele mandou os discípulos e Jesus nos vê, Jesus nos contempla. E aí eu comecei a falar, irmãs, a pessoa que estava ali, que não havia aceitado Jesus, ela aceitou. E ela tomou a decisão. E ali nós fizemos aquela oração. De confissão, né? E ali ela aceitou. E depois eu fui entender, né? E a pessoa que estava lá ficou até um pouco emocionada, né? Porque era parente. Mas esse culto no lar já acontece há alguns meses. E essa pessoa nunca havia ido lá para assistir o culto, estar lá no culto. E, irmã Raquel, onde que você quer chegar? Eu quero chegar no detalhe que faz o jejum, a consagração. Quando você jejua, portas no mundo espiritual se abrem, vidas se rendem a Cristo, cura física ela vem, portas que aparentemente perdidas no jejum são abertas. Quando você jejua, por exemplo, eu falei aqui de um culto no lar, mas quando você jejua para ministrar em uma igreja, você percebe que a mensagem ela flui, o agir do Espírito flui, a presença de Deus ela é notória, porque Deus vai te dando as palavras de acordo com a necessidade da igreja naquele momento. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E se o lugar tiver muita oração, se for um lugar, um ambiente de igreja de muita oração,
Estou falando de muita oração no templo, círculos de oração. Um lugar que é regado à oração. Não estou falando de uma oração no culto. Eu não estou falando assim de uma oração no culto, uma oração rápida. Não, eu estou falando de uma oração que normalmente é muito clamor na igreja durante muito tempo. A mensagem ela flui, Deus trabalha, você não faz esforço para pregar. A palavra que sai, que Deus te usa, toca nas mentes e toca nos corações. A mensagem flui. Deus, ele facilita através do jejum, da consagração, para que os corações sejam tocados e, consequentemente, irmãs, vidas venham se render à decisão a Cristo. E eu saí dali, daquele culto, com esse texto que eu vou compartilhar com você agora. Porque o nosso foco, irmãs, deve ser almas. O nosso foco deve ser vidas, né? O nosso foco deve ser almas, vidas, alcance, salvação. Esse é o propósito do reino. Quando Jesus ele fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, para que o foco da palavra que liberta alcança almas. E ali, irmãs, o nome do Senhor ele foi glorificado. Porque aqui, como está em Gênesis 14, o inimigo, antes de ler, né? O inimigo, mas Raquel, o que o inimigo ele quer? Ele quer as almas. O inimigo ele quer as almas. Ele faz de tudo para levar as almas. Você crê nisso? Ele quer as almas. E eu vou ler esse texto e vou contar uma experiência aqui fortíssima que eu não ia contar, uma revelação que Deus me deu. Uma revelação muito forte. Esses dias eu tava me lembrando ali, eu tava no tanque, né? E eu me lembrei dessa experiência que eu vou contar aqui, que eu nem ia contar. Mas olha aqui Gênesis 14, 20, que diz assim: e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Eu quero me ater aqui nesse versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Esse texto ele fala sobre Melquisedeque, rei de Salém. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui nós vemos o rei de Sodoma, que era o rei inimigo, é a tipologia do próprio diabo Satanás. Irmã Raquel, O que tinha em Sodoma, irmãs? O que tinha em Sodoma e Gomorra? Tudo que tem hoje aí, ó, essas bagunças, tudo. Irmã Raquel, amada igreja. Sabe essas bagunças aí que tá? Vocês já me entenderam? Eu não quero nem falar aqui, essas bagunçadas.
festas, bagunçada, irmãs, prostituição, bebedice, fornicação, lascívia, coisas horripilantes. Isso tudo é Sodoma e Gomorra. E tem gente que ainda acha que a Bíblia é ultrapassada, irmãs. Aonde que já se viu isso, amada igreja? Isso aqui é a mais atual. Teve não sei se foi Billy Graham que disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E então o rei de Sodoma, ele é a tipologia do inimigo. E olha, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda, as coisas, fica para você. Olha, irmãs. Mais claro do que isso, eu não sei o que você quer para tomar decisão a Cristo. O rei de Sodoma, o inimigo, dá-me a mim as almas e a fazenda, as coisas, você fica para você. Não quero muita coisa não, só quero as almas. Que proposta indecorosa. Então, irmãs, o inimigo, ele quer as almas. E eu fiquei muito feliz naquele culto. Ficou feliz, irmã, que eu fiquei? Porque ali no direcionar da palavra, porque é a palavra que liberta, Deus falou, não é esse texto não, Raquel. Prega esse texto aqui, ó, que vou te usar aqui, minha filha, aqui, ó. E tá bom, Senhor. Irmãs, e se eu não tivesse obedecido, eu ia pregar uma mensagem lá que Deus poderia falar, poderia. Mas eu e nós precisamos estar na obediência e na direção, irmãs. E encerrando aqui essa palavra, eu quero contar uma revelação que eu tive. Foi uma revelação, irmã Raquel? Foi uma revelação, irmãs. Foi uma revelação alguns anos atrás, foi aquela fase de todos os dias ir para monte, jejuar todo dia, era até bem magra, abatida, a expressão abatida. E alguém me pergunta assim, irmã Raquel, Deus já te levou no inferno? Não, irmãs, nunca me levou e eu nem tenho curiosidade de ir. Mas eu tive uma experiência, uma revelação, isso foi um sonho, uma revelação de Deus, né? De ter uma experiência, e eu digo aqui, afirmo que não era o inferno não, irmãs. Não era não. Mas eu me lembro uma certa feita, falando de almas, de salvação, de libertação, esse testemunho é forte, mas eu lembro até hoje. Isso tem muitos anos, irmãs, muitos anos. Foi algo assim sobrenatural que Deus me revelou. Eu me lembro uma certa feita que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu me lembro que eu estava assim, toda de branco, era como se fosse uma túnica. Toda de branco, irmãs, toda de branco até lá embaixo. Sabe essas túnicas? E ali o discernimento que eu tive era da minha veste espiritual. Porque todos nós, amada igreja, temos uma veste espiritual. Temos, irmã Raquel, temos, amada igreja, que representa a santidade. Representa a santidade, esse processo de santificação. E existe também uma outra roupa espiritual que é a armadura, que está lá em Efésios capítulo 6. Eu estou me lembrando aqui de um texto, né? O capítulo 6. Vamos primeiro por ordem, né? Eu estou me lembrando desse texto. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então, a nossa veste, ela... Quando nós estamos aqui na Terra, nesse processo de santificação, que é o processo diário,
Cada dia você se santifica um pouco através da palavra, através de jejum, através da oração. Cada vez mais essa roupa, ela no espírito, no mundo espiritual, ela vai ficando mais alva. E no mundo espiritual nós somos reconhecidos por essa roupa, viu? No mundo espiritual nós somos reconhecidos por essa roupa. Então, e tem uma outra roupa, que é a armadura de Deus. E Paulo, ele vai dizer aos Efésios, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ali ele vai descrevendo, ele fala revestir, ou seja, para colocar por cima, não é para vestir, é para revestir. Então, irmãs, nesse sonho eu estava com essa roupa branca, era uma túnica, era uma espécie de uma túnica, até o chão. Eu não lembro se tinha alguma coisa, eu lembro que o meu cabelo não tinha nada preso, era como se tivesse aqui, mas ele na época ele estava liso, né? Eu estava assim com o cabelo muito comprido, irmãs, muito comprido. E eu me lembro, irmãs, eu não sei se vocês vão acreditar, eu nem ia contar isso aqui não, nem ia contar não, irmã Raquel, nem ia contar não, amada igreja. Não estava aqui no script, mas eu senti de contar essa revelação. É uma revelação, né? Uma revelação que eu tive em sonho. E eu me lembro, irmãs, que tinha um castelo medieval. Era como se fosse um castelo medieval, como se tem nos filmes. Esses castelos, até hoje existem esses castelos. Na Suíça, na Europa. Existem, irmãs, esses castelos. Eu só não sei te exemplificar, né? Mas eu sei que tem esses castelos e eles são todos feitos em pedra. Mas existe ainda hoje alguns desses castelos da época medieval, enfim, mas era um castelo. E Deus me deu o discernimento desse castelo. Ele era todo escuro. Tinha algumas luzes assim na parede, mas era tudo escuro, irmãs, tudo escuro. O ambiente úmido, tudo escuro, tudo feio. Irmãs, um lugar muito ruim. E eu não digo que era o inferno não, irmãs. Deus nunca me levou lá não e nem quero ir. E eu me lembro que eu chegava assim nesse castelo e tinha uma escada e eu descia lentamente, tinha uma pessoa comigo. E essa pessoa, irmãs, era o anjo do Senhor. Algumas vezes, em sonho, eu já tive essa presença comigo, como eu sei que ele está comigo. Mas eu não consigo ver o rosto. Não consegue, irmã Raquel? Não consigo. Mas, inclusive no sonho, tinha uma pessoa comigo, que era o anjo do Senhor. Eu não consigo ver o rosto. Mas eu sinto, né, a presença dele. Porque a presença me transmite segurança, né? Então, tinha uma pessoa comigo e ele ia me conduzindo, desce, e ali eu ia. Sabe que você não sentir medo, não sentir pavor, ele estava comigo, ele desce, Raquel, e eu ia descendo as escadas, um lugar muito escuro, irmãs. E ali
Quando eu descia um hall de escadas, não era muito profundo, irmãs. Eu via assim, era uma prisão. Era uma prisão. Era uma prisão. Era uma prisão. Irmãs, eu nunca fui assim em presídio, não. Eu não tenho essa chamada. Eu tenho uma amiga que ela é chamada para isso. Ela vai nos presídios, né? Uma missionária. Mas em filmes, em novelas, na época que eu assistia, quando eu era mais nova, tem aquelas celas, aquelas grades, tudo assim. E era assim que estava essa visão, essa revelação. E ali, irmãs, quando eu olhei as celas, tinha pessoas, quando eu olhei tinha pessoas lá dentro. Tudo tristes, irmãs. Sem perspectiva de vida, as pessoas tristes. Mas Raquel, elas estavam com raiva? Não estavam, elas estavam tristes porque elas estavam presas. Aleluia, Jesus. Elas estavam presas. E ali em uma cela tinha uma base assim de umas 3 ou 4. Elas estavam assim muito tristes, né? Abatidas, com expressão assim abatida. E eu ali, irmãs, eu me lembro que eu olhava naquela primeira cela, aí eu ia para o lado, tinha mais pessoas. Irmãs, eram muitas celas, né? Aquelas grades. E eu me lembro, irmãs, que eu tinha uma chave assim, uma chave diferenciada, e essa chave era grande. Eu não tinha uma chave, eu tinha, aleluia, eu tinha um molho de chaves, eu tinha várias chaves. Aleluia, Jesus, várias chaves. Era um molho de chaves, eu carregava na minha mão. E tava nessa mão aqui, irmãs. Tava nessa mão aqui. E ali, amada igreja, eu me lembro que eu tinha, cada lugar daquele eu tinha uma chave, eu abria a prisão com aquela chave. Então, ao passar dos anos e naquele tempo, né, devido à minha busca, Deus me deu o discernimento que esse castelo é o mundo, representa o mundo. Representa o mundo, irmã, que eu represento o mundo. Porque eu me lembro que eu estava do lado de fora do castelo e não era assim esse sol azul, não era tudo claro, dia não, irmã, já era tudo escuro. Era tudo escuro. E ao entrar nesse castelo ficava pior ainda. A atmosfera, o clima. Então o discernimento que Deus me deu é que era o mundo. E as almas que ficavam ali presas com dores, sofrimento da vida, que a vida traz, que aprisiona o diabo. E essa chave, irmãs, esse molho de chaves, eu abria com essa mão aqui, elas saíam, ficavam felizes, sorriam para mim. E eu ia em uma, ia em outra, foi uma revelação, irmãs. E ali, irmãs, eu creio que essa chave é a palavra que liberta. A palavra. Por que, irmã Raquel? Porque, irmãs, eu li a Bíblia, eu não entendia nada. E ali Deus foi trabalhando.
Deus foi trabalhando. Eu tinha até medo de ler o livro do Apocalipse, que eu achava que era tão misterioso, que era tanto mistério. Eu não lia, que eu tinha medo, mas eu não entendia nada da Bíblia. Eu creio e tenho convicção que essa chave é a palavra que liberta. E ali, irmãs, eram muitas vidas. Eu creio que isso tem a ver com esse canal. Porque eu tenho recebido, irmãs, muitos testemunhos. Muitos testemunhos. E há quem possa até falar, ela quer se aparecer, como foi no início do canal, irmãs. Irmãs, é tanta crítica que a gente recebe de negócio de canal do YouTube. Tanta crítica, ela quer se aparecer. Ainda hoje tem crítica. Ela quer se aparecer, ela quer se promover. Ela quer, mas irmãs, eu fico no que Deus falou para mim aqui em casa. Eu estava protelando, e Deus falou, senta e grava. E tem uma irmã, ela tá até aqui no canal, ela era daquele grupo de oração lá do WhatsApp que eu contei aqui para vocês. Deus usou aquela irmã. Eu não gravava vídeo daqui para o YouTube, nem para o Facebook, nem para lugar nenhum. Uma vez ela falou, irmã Raquel, Deus vai te usar nos vídeos, você vai ver. Do Facebook, não vai ficar só nisso aqui não. Irmã, isso tem muitos anos. Então, eu não me importo muito, né? Não me importa as críticas. Ah, ela quer se aparecer, ela quer ficar famosa. Eu sei o que Deus falou para mim, para eu sentar e gravar. E falar o que Ele estava fazendo e tinha feito na minha vida, amém? Esse vídeo ficou muito longo, amada igreja, que eu resolvi compartilhar esse testemunho, essa revelação que para mim foi uma revelação muito forte, irmãs, foi muito forte. Eu não ouso dizer que era o inferno, não, era um calabouço, né? Mas foi algo assim que para mim foi muito real, e eu não gostaria de sonhar com isso novamente não, irmãs, porque é muito pesado, mas foi uma revelação que Deus me deu. E naquela época da minha vida, irmãs, era uma época que eu jejuava muito, orava muito, lia muito a Bíblia. E nessa mesma época Deus começou a me usar nas pregações aqui pela Redondeza, pelas igrejas aqui da Redondeza e até fora daqui também, né? De próximo da minha casa, em outros estados. Então, irmãs, que Deus abençoe a todas vocês e não andeis ansiosos por coisa alguma e vamos focar naquilo que Deus já colocou nas nossas mãos para edificar vidas e ganhar almas. Amém? Deus abençoe e paz.